que caerían, mas nunca me has fallado, Dios. La espera termina, sé que has vencido, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acaba, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor.
en ti confiar. Muros rodean. Jonas, capítulo 4. Graça e paz, meu amado. Estamos chegando para a nossa transmissão ao vivo. Estudando a palavra de Deus no livro de Jonas, capítulo 4. O capítulo 4 de Jonas nos apresenta o contraste entre a impaciência do coração humano e a longanimidade de Deus. Como temos estudado nesses últimos dias, falando sobre a palavra do Senhor, temos visto os fatos que aconteceram com Jonas. Graça e paz, meu amado. Estamos chegando para a nossa transmissão ao vivo. Estudando a palavra de Deus no livro de Jonas, capítulo 4. Jonas ficou mais do que descontente e se irou intensamente, porque Deus se arrependeu do mal. A impaciência do coração humano. Veja o que está escrito em Jonas, capítulo 3, versículo 10. Entenda o que Deus quer falar com você nesta manhã, sobre este capítulo, sobre modo importante, que separamos para o nosso estudo de hoje. Os fatos que aconteceram com Jonas. Começamos no capítulo 1 de Jonas, tratamos esses dias sobre o conteúdo destes capítulos, do capítulo 1 até o 3. Jonas ficou mais do que descontente. E a primeira parte do 4, nós estudamos, porque Deus os vídeos e os textos estão nas minhas páginas aí expostas, Facebook, no Instagram, entendam que também no meu blog, no YouTube, nesta manhã, você pode acompanhar esse estudo desde o capítulo 1, que separamos para o nosso estudo. Quando vemos ali Jonas tendo um chamado de Deus, tentando fugir desse chamado, enfrentando de Jonas, problemas, tratamos esses dias sobre ele foi levado o conteúdo a tentar sair capítulos do capítulo 1 do chamado de Deus, a fugir da responsabilidade e a primeira parte daquele chamado, tentando fugir dos vídeos para a cidade de Tarsis. Nas minhas páginas aí expostas, e Deus então
proveu algumas circunstâncias para que Jonas pudesse cumprir Você pode acompanhar aquela ordem esse que estudo Deus desde o havia capítulo 1. determinado para o profeta. Separamos para o nosso estudo. Quando vemos ali Jonas tendo um chamado de Deus, Observamos que Jonas chegou à cidade de Nínive, enfrentando, e segundo o que lemos e explicamos ele foi levado no último estudo, o conteúdo ele a pregou tentar naquela sair cidade, caminhou por ela ali, do chamado de Deus, pregando fugir da a responsabilidade. palavra, E a primeira parte ensinando daquele chamado, a Bíblia, fugir naquilo que já existia na sua época, nas minhas páginas, livro de profetas, que Deus então de reis, proveu algumas de crônicas para que Jonas pudesse sobre os reis de Israel, cumprir Você pode acompanhar aquela ordem. esse E ali estudo. então Jonas, cerca de 6 séculos Quando vemos ali Jonas antes tendo um chamado de Deus, do nascimento de Jesus, Jonas chegou estava agora pregando para aquela cidade, segundo o que Deus havia falado, e explicamos que iria levado destruir, caso eles não se convertessem. Ele pregou naquela Ao terminar de pregar, Jonas então subiu, caminhou por ela ali ao monte, chamado de Deus, pregando fugir da a responsabilidade, palavra na parte oriental da cidade, a Bíblia, fugir e ficou ali como que quem estivesse esperando o juízo de Deus sobre a cidade, esperando que Deus destruísse a cidade. proveu algumas Crônica. Encontramos então Jonas agora Você pode acompanhar aquela ordem, dialogando com Deus, questionando a Deus sobre tendo um chamado de Deus, por que Deus não havia destruído a cidade. Estava agora irado com Deus porque Deus havia destruído a árvore que havia crescido para lhe fazer sombra. levado Destruir. Caso eles o que nós queremos tratar hoje de pregar, Jonas então sobre esse texto, sobre ao monte, o livro do profeta Jonas, na parte oriental da cidade, é sobre a ira de Jonas. Jonas ficou zangado, esperando, ele ficou irado, o juízo de Deus sobre a cidade, porque Deus destruísse a cidade. Havia destruído. Encontramos então Jonas agora, aquela planta, aquela árvore, a boboreira, que ele havia feito nascer da noite para o dia. Por que Deus não havia destruído a cidade? E estava agora irado. Ele não estava totalmente preocupado com o povo destruir da cidade de Nínive. Que nós queremos tratar como que quem estivesse desejando mal para o adversário. Nínive era adversária ferrenha do povo de Israel, como dissemos também no estudo ontem. Jonas ficou zangado. E o que encontramos ficou irado, o juízo de Deus sobre a cidade, porque Deus é do profeta. É que Deus até considerou que fosse razoável aquela a filha estava se dirigindo a boboreira que ele havia feito nascer. Mas Deus estava mostrando para Jonas que o povo de Nínive havia considerado os seus caminhos. E havia então como que quem estivesse desejando mal para o arrependido dos seus pecados. E esse era o propósito de Deus. Como dissemos também. Se você já abriu aí a sua Bíblia em Jonas, no capítulo 10, 3, versículo 10, Jonas tem apenas 4 capítulos do profeta. E no capítulo 3, versículo 10, está escrito: viu Deus as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria. Mas Deus estava não fez para Jonas. Então Deus estava compreendendo até de Nínive que era razoável a ira do profeta. E havia então razoável que ele tivesse irado, arrependido dos seus ali contra. E esse era o propósito, a ação de Deus. Se você já abriu aí a sua Bíblia em Jonas, no capítulo 10, 3, mas Deus tinha um propósito
também de mostrar a Jonas ali como era a sua atuação, como era o seu propósito, qual era o seu objetivo e por que Deus havia então criado uma árvore para dar sombra ao profeta e destruído essa árvore, porque ela já não tinha mais serventia alguma, o profeta já estava pronto para, quem sabe, até ir embora. Mas ele ficou irado. A ira do profeta. Em Jonas, no capítulo 3, no versículo 10, diz que Deus se arrependeu do mal que havia anunciado. Esse termo aqui, amados, arrepender-se do mal, na verdade, nós poderíamos compreender de uma forma diferente. A Bíblia diz que Deus não é homem para que se arrependa. Como era a sua atuação, como era o seu propósito, qual era o seu objetivo. E o sentido dessa palavra é mostrar que havia um propósito de Deus, e um projeto de Deus, e uma condicional de Deus para aquele povo. Caso eles se arrependessem, Deus agiria com misericórdia, com graça. Em Jonas, no capítulo 3, no versículo 10, e isso foi então o que aconteceu. Se arrependeu do mal que havia anunciado. Esse termo aqui, amados, arrepender-se do mal, na verdade, e Deus então compreender de uma forma diferente. Trouxe salvação àquele povo. Homem para que se arrependa. Esse era o propósito de Deus. Esse era o objetivo de Deus. O sentido dessa palavra é mostrar que o ministério de Jonas, com o serviço de Jonas, um projeto de Deus e uma condicional de Deus. Sabemos pela palavra do Senhor, caso ele se arrepender, que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Então ali o plano de Deus estava se cumprindo. Quando Deus diz que é razoável a ira do profeta, ele está se referindo que, humanamente falando, Jonas até poderia ter um certo teor de razão de ficar chateado de ver uma árvore morrer e de ver que Deus não fez como o profeta disse que faria. Mas também seria necessário ele compreender que Deus havia agido conforme a sua palavra. Havendo o povo se arrependido, Deus tirou o mal que havia sido projetado. E nenhum dos planos de Deus entrou com graça, misericórdia e amor. E diz a Bíblia que Deus teve compaixão daquele povo. E tendo ele compaixão daquele povo, ele os resgatou. Humanamente falando, Jonas até poderia ter. E seria natural que isso acontecesse, é lógico, de razão de ficar chateado de ver uma árvore morrer. E seria natural que Deus não fizesse como fez, porque Deus é compassivo. Também seria necessário ele compreender que Deus havia agido com misericórdia sua palavra. Tardio, havendo o povo se arrependido, Deus tirou. Então, amados, uma vez que o que ele profetizou não iria acontecer, misericórdia e amor, ele sentiu-se como um falso profeta. Ele sentiu que o povo o consideraria então agora como um falso profeta. E havia muitos falsos profetas que falavam que Deus ia fazer e na verdade Deus não fazia. Então essa era a preocupação do profeta e o motivo pelo qual ele ficou irado. Seria natural que Deus, a sua reputação para ele estava valendo muito mais para si mesmo do que para todas as pessoas ali da cidade de Nínive, que era capital do Império Assírio na época. Então, amados, uma vez que Jonas, o que ele profetizou, ficou zangado porque Deus compadeceu de um inimigo
Ele sentiu-se que o inimigo, falso profeta, terrível. Ele sentiu que o inimigo muito consideraria então agora como um falso profeta. E havia muitos falsos profetas que falavam que Deus ia fazer e na verdade Deus não fazia. Então o motivo dele estar irado estava voltado e o motivo mas pelo fato de Deus estar salvando o inimigo, a reputação para ele estava valendo muito mais. E não, do que para todas as pessoas por causa propriamente da árvore, da cidade de Nínive. Deus compreendeu isso, que era a capital do Império Assírio na época. Ele queria que a bondade e a misericórdia de Deus fosse cedida apenas aos israelitas. Deus compadeceu de um inimigo, mas a Bíblia diz que Deus é longânimo e não quer que nenhum se perca, mas que todos venham ao arrependimento. E havia muitos falsos profetas. Ele não queria que Deus estendesse a sua graça aos gentios, aos ímpios. Então o motivo dele estar irado estava voltado, mas pelo fato de Deus estar salvando o inimigo, aos opressores de Israel. Que nós não somos perdoados por merecimento. Nós somos perdoados, salvos, resgatados, transformados por Deus pela sua graça. Graça é favor sem nenhum merecimento, cedida apenas aos israelitas. Jonas sabia, mas e reconhecia a longanimidade que era um caráter específico de Deus, um caráter de Deus. Ele não queria que Deus estendesse a sua graça. E o desejo de Deus para toda a raça humana seja mais pelo fato de Deus estar salvando o inimigo, aos opressores de Israel. Se for que nós não somos perdoados por merecimento. Que categoria fosse perdoados, salvos, resgatados, pecador, ou seja, salvo pela sua graça. Graça é favor sem nenhum merecimento. A Bíblia diz que Deus é rico em glória. Deus sabia, repleto de amor, reconhecia, e ele fez uma aliança com Abraão, que ele faria uma grande nação de Deus, um caráter de Deus. Êxodo capítulo 34, 6, como lemos ontem, é um versículo muito importante que mostra a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Deus não é apenas um Deus punitivo. Deus é, acima de tudo, um Deus de misericórdia, um Deus de graça, um Deus de paz. Em Êxodo 34, 6 está escrito: passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: ó Senhor, o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que o culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e dos filhos os filhos até a terceira e quarta geração. Deus é acima de tudo. Mas Moisés continua dizendo: Deus, Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é povo de dura serviço, porém perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado e torna-nos por tua herança. Ó Senhor, o Senhor Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus estava mostrando a Jonas, certamente confabulando com ele, que assim como ele foi com Moisés, que assim como ele foi com o povo no deserto, também ele estava sendo ali com o povo de Nínive. Porque o propósito de Deus, amados, é resgatar, é salvar. Ele disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O propósito de Deus, então, é acima de tudo salvar, porque este é povo de dura serviço, porém não é condenar, não é processar o juízo, é salvar, é resgatar.
O Senhor Deus, em Números, no capítulo 14, versículo 18, está escrito: o Senhor é longânimo, grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração, perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também perdoaste a este povo, desde a terra do Egito até aqui. veio buscar e salvar. Amados, o que Jonas tinha que fazer ali naquele momento Tenho achado graça era transmitir essas mesmas palavras salvar, porque este é povo de Moisés, invocando sobre o povo, mas ele estava considerando cessar o juízo. que Deus deveria punir o inimigo e não perdoar. Em Números, no capítulo O Senhor 14, perdoa e deixa de executar então juízo punitivo. que Jonas, e asterísticos, por própria experiência, não tem por inocente. ele foi resgatado das águas, ele poderia ter morrido ali. Sobre os filhos até a terceira. O que incomodou e destruiu sua paz de espírito foi o fato de Deus ter estendido a sua graça até mesmo aos inimigos, aos ímpios. Desde a terra do Egito até aqui. A salvação fora dos limites do povo do Senhor era inconcebível. Naquele momento, Era transmitir essas mesmas palavras. Entretanto, o Deus da Bíblia é diferente da nossa concepção humana. E o nacionalismo não faz parte dos planos de Deus. A Bíblia diz que Jesus, por exemplo, veio para os seus, mas os seus não o receberam. E a mesma Bíblia diz que a todos quantos o receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creram no seu nome. Então Deus já não estava mais apenas na comunidade israelita, no povo judeu. Se Deus fosse olhar isso, amados, imagine como Deus iria agir então, até mesmo quando Israel se dividiu, quando o povo de Israel se dividiu, dividindo o reino, em reino do norte, reino do sul, sacrificando os próprios irmãos, matando-se uns aos outros, e o nacionalismo, confiscando o que os outros tinham para si. Então, se Deus fosse agir com juízo punitivo sobre o povo de Judá, já teria destruído 10 das 12 tribos de Israel, vamos dizer assim. Deus deu o poder Entretanto, de serem o feitos Deus da Bíblia é diferente de Deus. O Deus, a saber, Todo-Poderoso, é rico em misericórdia. Então Deus já E ele se propõe a salvar e abençoar todas as famílias da terra. Deus quer abençoar você que está me ouvindo. Deus quer salvar, resgatar a sua vida, trazer de volta aquele propósito que você tinha de servir a Deus, e porventura você está distanciado do caminho do Senhor. A misericórdia do Senhor te cerca nesta manhã, neste dia, para abençoar você e para resgatar a sua vida. Ele se propõe a salvar você e toda a sua família hoje, agora, como ele prometeu a Abraão. O Senhor poderia ter destruído os ninivitas sem mandar o alerta. Se ele mandou o alerta é porque ele queria salvar. O próprio fato de ele enviar o profeta Jonas àquela nação inimiga de Israel era o propósito de resgatar e salvar aquele povo. E Jonas mostra agora que ele estava aberto à possibilidade de reverter o seu veredito contra a cidade. Quando ele enviou Jonas ali, ele mostrou isso. Enviando Jonas, ele estava disposto a reverter o quadro de destruição proposto ali, de resgatar a sua vida. E agora, Jonas estava hoje, agora, discutindo com Deus sobre essa situação. E Deus estava mostrando a razoabilidade do diálogo de Jonas, e da tristeza de Jonas, de ver o inimigo de Israel sendo salvo. O fato de ele enviar o profeta Jonas àquela nação muito paciente de Israel, Jonas agora estava se irando facilmente. E Jonas mostra agora que ele estava aberto, e ele então faz um pedido a Deus, colocando dramaticidade. Enviando Jonas, ele estava disposto a reverter o quadro de destruição proposto ali, e diz a Deus: e agora o Senhor pode tirar a minha vida.
Porque o Senhor não cumpriu a sua palavra. Discutindo com Deus sobre essa situação. Amados, isso é um confronto A razoabilidade do diálogo que torna-se uma afronta. a tristeza de Jonas. Ele queria salvar. De ver o inimigo de Ninguém Israel pode instruir Deus naquilo que tem que fazer, como dissemos ontem. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Agora, e ele disse para Deus, tirando a vida. E Jonas mostra agora que ele está Entendendo que ele passaria para o povo agora uma imagem de falso profeta. colocando drama. O apelo de Jonas a Deus é bem diferente do apelo de Moisés. Moisés pediu que Deus perdoasse o povo, que libertasse o povo, que resgatasse o povo, que tirasse a iniquidade do meio do povo. O Senhor não cumpriu a sua palavra. Então Moisés, que no verdadeiro espírito do alto sacrifício, estava disposto a ter o seu nome apagado do livro da vida, para que Deus resgatasse todo o povo. Moisés estava disposto a perder o seu direito de salvação para ver o povo de Israel resgatado do pecado. Porque ele sabia que valia muito mais uma nação do que uma pessoa. Olha a diferença entre os profetas. Uma imagem de falso profeta. Moisés disse, Deus, O apelo de Jonas a Deus é ou o Senhor bem salva diferente este povo, do apelo de que eu Moisés. estou Moisés conduzindo pediu que Deus segundo a sua misericórdia, ou o Senhor salva este povo, então pode riscar o meu nome do livro da tirasse a vida. iniquidade do meio do povo. O Senhor não cumpriu a sua palavra. O povo Então Moisés, que no verdadeiro transgressou. espírito Você do vai ler alto isso lá em sacrifício, Êxodo, no estava capítulo disposto 32, a ter versículo o 31 e seu nome 32. apagado do livro da vida, para Moisés que Deus resgatasse. clama a Deus Moisés estava disposto por misericórdia a perder sobre o direito povo, de salvação para ver o povo de pedindo que Israel Deus resgatado do pecado. salvasse o povo, Porque ele sabia que valia ou muito que, mais uma nação do que uma se não pessoa. salvasse o povo, Olha a diferença entre os podia profetas. riscar o seu nome do livro da vida. Moisés disse, Deus, o apelo de Jonas a Deus é Ou ele dizia assim, ora, do apelo de que eu Moisés. estou. Esse povo cometeu um grande pecado fazendo para si deuses de ouro. O povo de Israel havia se afundado na idolatria. Iniquidade do meio do povo. O Senhor não cumpriu a sua palavra. E ele diz no versículo 32, agora perdoa o pecado desse povo, então eu te peço, risca o meu nome do livro da vida que o Senhor tem escrito. Que Deus resgatasse. Clama a Deus. Então, Então, o Senhor disse a Moisés, sobre o povo, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. salvasse o povo, ele sabia que valia Aquele que pecar contra mim, a riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito. E eis que meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. O povo de Israel havia se Assim feriu o Senhor o povo, por ter sido feito o bezerro. E ele diz no versículo 32, Que Arão agora tinha perdoa o pecado desse povo. Deus vai agir com justiça sobre o pecado, porque a Bíblia diz que todo pecado merece a justa retribuição. Mas ele vai entrar com misericórdia na vida de todos aqueles que confessam os pecados e deixam. A Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus, a esse ele ouve. E a Bíblia diz que aquele que confessa os pecados e deixa, alcança misericórdia do Senhor. E eis que meu anjo irá diante de ti. Porém, No dia da minha Jonas estava irado visitarei nele, e esperava ali para ver o que aconteceria. assim feriu o Senhor o povo. Pode ser que sua reação refletisse a sua atitude de teimosia e insistência de que Deus cumprisse o que havia anunciado. Vai agir com justiça sobre o pecado, Ele porque a Bíblia diz que todo anunciou que pecado Deus merece destruiria a justa cidade. Mas retribuição. ele fez uma palestra, uma oratória toda, mostrando Deus misericordioso, compassivo, tardio a irar-se, Deus que resgatou Israel, que livrou Israel do povo do Egito, que fez Israel atravessar a pés enxutos, que supriu as necessidades do povo de Israel no deserto. E ele foi e se assentou fora da cidade, esperando presenciar a destruição. Isso mostra a luta do profeta em deixar Deus ser Deus Pode ser e que sua perdoar. reação refletisse
A esse ponto, Jonas se recusou a participar de uma conversa. Uma lição prática o ajudaria a entender a situação do ponto de vista de Deus. Palestra, uma oratória toda, mostrando, bastava ele se lembrar. Tardio irá, Deus que resgatou Israel da justiça, Israel do povo do Egito, da misericórdia de Deus sobre o povo de Israel, pés enxutos, que supriu as necessidades, o abrigo de Israel no deserto. Segundo, e ele foi e se assentou fora. A paz de Deus ele havia feito abrigo. E esse abrigo não era suficiente. Do profeta não oferecia sombra suficiente para ele. E por isso, a esse ponto, Deus havia então feito nascer uma lição prática o ajudaria a entender a situação do povo. E o poder de Deus era tão grande que ele poderia, bastava ele se lembrar, fazer nascer a árvore e fazer destruir a árvore. Da misericórdia de Deus sobre o povo, como ele fez. Mas ele fez nascer o povo e preferiu resgatar o povo. E era isso que ele queria mostrar a Jonas. E ele foi e se assentou fora de Deus, ele havia feito. E poderíamos conjecturar aqui também, e esse abrigo não era suficiente, que Deus criou o homem santo e justo para ele. Quem pecou foi o homem. E por isso, a ação de arrependimento compete ao homem. De reconhecer os seus pecados, de reconhecer os seus caminhos, de se arrepender, de se voltar para Deus. É a ação do homem. Deus envia profetas a falar ao homem. Mas a ação de arrependimento depende agora do homem. Deus mobilizou agentes da sua criação e preferiu resgatar uma planta, um verme que a destruiu, o sol escaldante que bateu sobre Jonas, o vento quente oriental para fazer Jonas voltar a falar com ele. Jonas havia feito ali um período de silêncio, esperando Deus destruir a cidade. A estratégia de Deus agora funcionou. O Senhor pode expressar sua justificativa para perdoar os inimigos. E ele então confabulou com Jonas o motivo pelo qual ele havia decidido resgatar o povo da cidade de Nínive. Se Jonas era capaz de sentir compaixão por uma simples planta, Deus estava mostrando que justificaria muito mais agora ele agir com misericórdia. Esse livro de Jonas então revela a paixão missionária do Senhor por salvar vidas, por resgatar vidas, por transformar, por libertar. Deus estava trabalhando. Muitas vezes ocorre quando um novo dia de alegria e regozijo parece prestes a começar, e alguma coisa nos acontece de súbito. Um problema, uma dificuldade, uma tristeza, e transforma a nossa esperança em desespero. Se Jonas era capaz de sentir compaixão por uma também deste livro, quando da noite para o dia Deus fez secar, mostrando que justificaria Deus, muito mais aquela árvore. Agora ele agir com misericórdia. A Septuaginta traduz a primeira parte do versículo como o Senhor. E disse o Senhor: tu tiveste compaixão da planta que tu não criaste e pela qual não sofreste. Muitas vezes o sistema de valores de Jonas estava distorcido. E alguma coisa nos acontece. Ele se preocupava um problema, com uma árvore e transforma a nossa esperança em desespero. E não com poções, e não com o ser humano deste livro, quando da noite para o dia fez secar, que foi criado por Deus, e Deus tinha um propósito de salvação. Agir com misericórdia. Deus mostrou a Jonas que aquele povo não sabia distinguir entre a mão direita e a mão esquerda.
esquerda. Eles foram mal doutrinados, mal ensinados e por isso eram rebeldes. compaixão da planta E o que Deus tu não queria era criaste, mostrar-lhes pela qual não sofresse. a sabedoria e o conhecimento para que eles pudessem valores viver. Os ninivitas precisavam então da compaixão paternal de Deus, o Criador. E precisava que o profeta mostrasse que Jonas, que Deus, era quem havia criado aquele povo. Deus tinha um propósito de resgatar. que foi criado por Deus. Deus poupou Deus tinha um propósito os marinheiros de salvação. que lançaram Jonas ao mar quando eles pediram piedade de Deus por terem sido obrigados a lançar Jonas ao mar. Mal doutrinados, mal Deus salvou Jonas quando este orou dentro do ventre do grande peixe. Deus salvou os ninivitas quando eles responderam positivamente à pregação de Jonas. de Deus. E Deus responde sempre às orações daqueles que o invocam. Que Deus Era quem havia criado. A Bíblia diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas diz a palavra que ele é longânimo, que lançaram justo Jonas ao mar, e fiel, quando eles e pediram a sua misericórdia se estende até 1000 gerações. serão obrigados Todos aqueles que invocam o seu nome. Deus Está salvou escrito em Jonas Deuteronômio. quando ele 7, chorou versículo 9. dentro do ventre. Deus sempre trabalha Deus salvou os ninivitas dentro quando eles responderam do seu propósito positivamente à pregação de Jonas de Deus. e faz aquilo que ele Sempre as orações daqueles que o invocam. que Deus Era quem havia criado. Pedimos sempre que Deus trabalhe, que Deus visita na a sua iniquidade vontade dos pais nos filhos, o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. mas diz a palavra marinheiros e não que ele é longânimo a nossa Lançaram justa Jonas ao mar e fiel. quando eles E pediram a sua piedade. misericórdia. E a sua vontade, desejo é que todos venhamos até Ele, que confiemos nele e que sejamos salvos. Podemos ser salvos se atendermos sempre às advertências de Deus para nós, através da sua palavra. Se respondermos à obediência, Deus será gracioso. Receberemos a sua misericórdia e não o seu castigo. O propósito de Deus, acima de tudo, é buscar e salvar o que se havia perdido. Nínive estava perdida, destruída pelo pecado, pelo fato de não terem sido doutrinados corretamente no conhecimento de Deus. Desejo é que todos venhamos E até agora, Ele. Deus entra com misericórdia, Confiemos nele, que resgata sejamos salvos. os ferrenhos inimigos. Podemos ser do seu salvos Deus. se atendermos sempre Deus quer abençoar você, independente da sua situação. para nós. Deus quer usar você Se respondermos para à levar a obediência, palavra Deus àqueles que será ainda gracioso. não a puderam ouvir ou Receberemos que a sua foram misericórdia. disciplinados de maneira diferente, sem conhecer propósito de o Deus, poder, acima a de graça tudo, e a misericórdia de buscar Deus. e salvar. Deus quer resgatar pessoas através da Estava sua vida. perdida, destruída. Então eu faço um apelo a você pelo nessa pecado, manhã. pelo fato Estamos de não terem encerrando sido o livro doutrinados do corretamente profeta Jonas. no conhecimento Assuma de Deus. o chamado de Deus na sua vida. Assuma a responsabilidade que Deus tem colocado diante de você. Ele te chamou, ele te capacita. Ele te capacitou e te capacita a cada dia para levar esta palavra. Deus quer abençoar. E em Romanos está escrito: como ouvirão se não há quem pregue? Quer usar você se respondermos Para ao levar, palavra, você precisa sair do seu comodismo, sair da sua zona de conforto e partir a pregar o Evangelho, sem conhecer e depois poder agradecer e a misericórdia a Deus
e salvar, por ter cumprido a sua palavra, resgatado vidas através da sua pregação. Então eu faço um apelo a você. Glorifique o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Bendiga o santo nome do Senhor. Porque Ele é fiel. O chamado E Ele é quem tem sua poder responsabilidade para que Deus resgatar tem colocado e para diante de transformar. Ele te chamou, Ele te capacita. Que o Senhor te abençoe muito nesse dia, meu Capacita amado. cada dia. E te dê graça, te dê paz, te dê vitória. Sustente a sua vida. E te abençoe abundantemente. Pois Em este Romanos está é o escrito: propósito como virão se não há de quem Deus pregue na sua vida. Se responder, Querido Deus, nós você precisa sair louvamos e exaltamos o Teu nome, te bendizemos na beleza da Tua santidade, te adoramos, ficamos o Teu nome, Deus. depois poder E pedimos por misericórdia a Deus. Abençoe cada uma dessas vidas que estão participando deste estudo nesta manhã, através da sua pregação. Confirme a tua palavra, Glorifique o nome repreendendo todo mal, Exalte o nome do toda Senhor. dor, Bendiga o santo nome tudo do aquilo Senhor. que não provém do Senhor, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo libertação a todos nós neste dia. Que o Senhor te abençoe muito nesse dia. Cobre as nossas vidas com o sangue, livra-nos de todo mal e dá-nos a tua direção, a tua graça. Oramos no santo nome do Senhor Jesus. Te abençoe O Senhor abundantemente. te abençoe e te guarde. O Senhor te dê a paz e te dê vitória neste dia, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua participação em mais essa transmissão para a glória do nome. Abençoe cada uma dessas vidas.